Saudamos a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa gloriosa paz, querido, que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à pandemia, temos a paz, porque foi o próprio Jesus que disse: a minha paz vos dou, eu vos deixo a minha paz. E nesse momento, nós queremos trazer uma mensagem encorajadora para você. Apesar de ser apenas um momento devocional, temos aqui poucos minutos, mas nesses poucos minutos fique atento, que Deus certamente falará ao seu coração. Nós gostaria de falar para você que você é um homem, é uma mulher aprovada por Deus. Não temas o que te pode fazer o homem. Não temas as adversidades da vida. Não temas o que poderá ocorrer amanhã. Deus te separou, Deus te ungiu. Você é ungido de Deus para vencer toda a adversidade que lhe sobrevém sobre amanhã. Em Provérbios 24, a palavra de Deus diz: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Nesse momento eu queria dizer para você que você é um homem, é uma mulher aprovada por Deus. Não te desanime se os homens te desaprovam. Não te desanime quando tiveres diante de uma dificuldade, porque o Senhor, o Deus de exército, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, que te chamou, Ele certamente te aprovará. Você já é um aprovado por Deus. Lembramos de uma passagem de 1 Samuel, capítulo de número 16, todo o capítulo 16, capítulo 17, até o capítulo 18, nós podemos ver um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi ungido por Deus, embora não visto pelos homens, não aprovado pelos seus irmãos, não aprovado pela sua família, não aprovado pelo seu pai, mas Deus já o tinha aprovado. Certamente que os homens não vê o seu trabalho, não vê o seu esforço muitas vezes e até te reprovam, mas Deus tem te aprovado. Foi assim com Davi desde criança. Deus chamou Samuel e disse: vai lá em Belém, que eu tenho para ser rei Israel, aprovado lá um novo rei. E Samuel, certamente temoroso, com medo do rei Saul, ele disse: como farei isto? Certamente Saul não irá gostar, irá me matar. Mas Deus disse como ele havia de fazer. E ele, chegando ali na casa de Jessé para sacrificar, depois ele disse a Jessé que dali hoje sairia um rei segundo o coração de Deus. E Jessé chamou ele para entrar, e entrando viu ali a Eliabe, aquele homem formoso, muito bonito, de grande estatura, e ele disse: certamente está perante o Senhor o ungido. Porém o Senhor falou em seu coração: não te apressa, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Como está o seu coração? Consagrado a Deus, temendo a Deus, humilhando diante da potente mão de Deus, esperando o seu tempo, a seu tempo,
a confirmação do seu ministério, não se apressando. Temos tanta dificuldade hoje com unção, queridos. Tantas dificuldades, tanta gente andando de igreja para igreja, de ministério para ministério e procuram unção. Davi não se apressou. Veja bem, enquanto todos os seus 7 irmãos, mãe, estavam ali diante do homem de Deus para uma ceia, para sacrificar ao Senhor, e depois de uma ceia, aquela mesa, ele estava tranquilamente pastorando, cuidando das ovelhas do seu pai. O homem segundo o coração de Deus. O homem aprovado por Deus desde a sua meninice. Davi era um garoto apenas de mais ou menos 15 anos. Diz a palavra de Deus. De lindo semblante, de aparente semblante, formoso de semblante, de boa aparência, mas estava ali no campo pastorando ovelha. E no versículo número 9, no versículo número 8, aliás, então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o homem de Deus, o qual disse: nem a este tenho escolhido, diz o Senhor. Eu dou por visto olhar assim de Jessé, pensando, está terminando os homens que realmente vai ser um rei em Israel, que vai ser ungido rei. Então Jessé fez passar a Samar. Eram os 3 filhos de Jessé, que servia no exército de Israel, o exército que lutava contra os filisteus, o exército de Saul. E passando Samar, porém, disse também: a este pouco tenho escolhido o Senhor. Passaram-se os 7 filhos de Jessé. Imagina agora Samuel em pé, pensando, olhando de um lado para o outro, e agora, Senhor, só são estes os teus filhos? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, ainda tem o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Chegando Davi naquele momento, um jovem ruivo, formoso de semblante de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo o é. Como Deus te vê, o seu ungido, um homem que tenha sua aprovação, se assim o é, glorifique ao Senhor. Não importa o que possa te fazer o homem, a aprovação do homem nenhum valor tem para você. A aprovação que lhe pesa, que tem valor de ouro, é a aprovação de Deus em sua vida. Samuel agora ungiu a Davi pela primeira vez. Davi ainda teve uma segunda unção em 2 Samuel, rei de Judá. E a terceira e última unção para poder ter um trono para si, 2 Samuel capítulo 5. Ele agora era rei de todo Israel. A sua história não termina assim. A história de um homem de Deus é uma história que passa por muitas lutas, por muitas dificuldades. Mas na vida de Davi, nós nunca vimos ele um homem frouxo, mas sempre, apesar de temente a Deus, mas sempre de uma força soberana.
A palavra de Deus diz que depois de Davi ser ungido, o Espírito do Senhor se apoderou. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Certo dia, quando Jessé chamou Davi, diga: meu pai, estou aqui. O homem chamado de Deus, ele está sempre de prontidão. Meu filho, pega essa comida, vai ali a teus irmãos e traga notícia como eles estão. E assim o Davi fazia o seu dia a dia, ida e volta. Quando foi um dia, ele viu a inquietação do exército de Israel, quando os filisteus se aprontavam e pedia para guerrear, se levantou ali um gigante de 3 metros de altura. E no meio do exército de Israel estava Eliabe, Abinadab e Samar. E eles disseram: você viu o tamanho daquele gigante? O rei da sua filha, o rei isenta de imposto, e disse uma descrição de tudo as vantagens que o rei daria. Davi disse: o quê? E os seus irmãos disseram: menino atrevido, conhecemos a sua astuta. Vai pastorar aquelas suas pequenas ovelhas. Davi se esquivou dos seus irmãos e chamou um guarda e disse: é verdade o que ele está dizendo aí? Ele disse: é verdade. Ele disse: eu irei e lutarei contra este gigante. Davi já tinha sido humilhado, desprezado, reprovado pelo seu pai. Não era nem contado entre os seus 7 irmãos. Não era um homem de guerra, era apenas apacentador de ovelha. Mas ele disse: me leva até o rei, que eu vou lutar contra este gigante. Agora, outra vez, Davi já tinha sido reprovado pelo seu pai, pelos seus irmãos, e agora rejeitado também pelo rei Saul. Disse: é verdade, menino, do que você está dizendo? Ele disse: é verdade, rei. Qual a sua experiência de guerra? Você não tem experiência de guerra, apenas um jovem gentil aspecto. Gentil aspecto quer dizer com um semblante de criança, muito jovem. Isso é o gentil aspecto. Ele disse: deixa eu contar a minha experiência como um homem de Deus. Certa vez eu estava pastorando as ovelhas do meu pai quando um gigante, quando um leão, quando um urso arrebatou a ovelha. Eu fui atrás dele e tomei a ovelha da sua boca e espedacei. Um homem de Deus, aprovado por Deus. E ele disse: eu irei lutar contra este gigante, ó rei. E todo Israel, todos os filisteus sabem que o nosso Deus é um Deus de guerra. O nosso Deus não se abate diante do inimigo. E depois de humilhado, desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos e também pelo rei Saul, o gigante também desprezou a Davi. Olhando para Davi, viu o seu aspecto infantil, um garoto ruivo queimado pelo sol, e ele o desprezou. Serei um cachorro para você vir a mim com pedras? Davi se levantou, já tinha falado com Deus. O homem aprovado por Deus, ele fala com Deus todos os dias, na escalada da noite, durante o dia, nas viradas do dia para a madrugada, ele fala com Deus. Deus já tinha confortado o coração de Davi e disse: eu estou contigo, Davi, todos os dias, não tema. Eu sou o Senhor da peleja. Davi se levantou agora com uma força. Enfrentou o gigante e o matou. Não queremos deter aqui mais sobre a história.
é uma reflexão devocional, mas é a palavra de Deus para a sua vida. Você é um homem de Deus tal qual José? Não tenha pressa, o homem de Deus não tem pressa. Davi, ungido 3 vezes, não teve pressa até chegar o dia da sua vitória. José não teve pressa até chegar o dia da sua vitória. Existe alguém por aí que canta, que pregam, que recita em verso de poesia. Se Deus te prometeu, se Deus disse que vai te dar, não conte para ninguém, eu não creio assim. Se Deus te prometeu, você pode dizer, Deus me prometeu e Ele é fiel. Lute até você conseguir a aprovação de Deus. José, por nenhum momento, ele temeu diante dos seus irmãos. O seu pai, talvez, apesar de meditar no seu coração, mas achava José um pouco intrometido, como diz o cearense, espertinho demais. Mas Deus aprovou o ministério de José. Aprovou o ministério de Davi. Aquele homem a quem Deus aprova, ele não tem pressa. Ele não muda, ele não se ensoberbece. Ele não se orgulha, não maltrata seu subordinado. Conheço tantos homens de Deus que, apesar de ser aprovado e consagrado do Senhor, eles não mudam. Não faz diferença entre os mais humildes, não se destaca, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Mas quantas vezes você, eu, temos procurado destaque entre nossos irmãos, destaque entre a sociedade? Quantas vezes, ao ser consagrado diácono ou presbítero, o evangelista ou até mesmo pastor, muitos têm mudado em seus modos de vida, muitos até maltratado a sua família, os seus companheiros de trabalho. Mas o homem de Deus, ele não muda. Ele é um eterno servo, um eterno diácono, até o dia da vitória. No dia que Davi venceu o gigante, apesar dele ter direito tudo que o rei tinha prometido, mas a primeira coisa que ele fez foi exaltar o nome do Senhor. Com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça e subiu em cima do gigante e disse, viva o Deus que deu vitória a Israel. A vitória é do Senhor Jesus. Não te curve diante dos obstáculos, das dificuldades. A vitória vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. É Ele que é Ele que faz. É Ele que levanta, é Ele que abate. Você é um homem escolhido por Deus? Não tenha medo se os homens te reprovam. Não temais aos homens, que apenas mata o corpo e nada pode fazer com o espírito, com a alma. Mas temais a Deus, aquele que te levantou, que te fez, que deu a vitória, que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. A este temais. Ele é o Senhor. Ele vai te dar a vitória final. Não te abata. Não cesse de orar. Não deixe de esperar o dia da vitória. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Querido irmão, querida irmã. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele te prometeu? Diga para o mundo. Diga como José disse para os seus irmãos, Deus me disse, Deus me revelou.
essa história não conte para ninguém que vai te atrapalhar. Ninguém atrapalha a vitória da tua vida. Nem os homens, nem o inferno, nem o diabo atrapalha ou vai tirar de você aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu. Então somente ore até sentir o conforto de que Deus te prometeu. A vitória é tua, em nome de Jesus.